um privilégio poder ter crianças, né? O Senhor Jesus Cristo entendeu, nos ensinou que era importante, né? E nós temos que olhar como o nosso mestre olhava para elas. Pessoal, estamos fazendo uma série de pregações sobre família, esse é o tema do ano, estamos estudando isso. A Bíblia fala muito sobre família. A família, ela é a primeira instituição humana criada por Deus. Vem a primeira família, depois o governo, depois a igreja, nessa ordem, né? As três instituições aí criadas por Deus. A família é a primeira, nós já estudamos a sua formação. Lá no Retiro investimos bastante tempo em falar sobre a formação da família, qual era o propósito de Deus: refletir, reproduzir e representar a glória de Deus aqui na terra. Vimos os seus papéis, o papel do homem, o papel da mulher, qual que é o objetivo de Deus, qual que é o ideal de Deus para cada papel. Vimos também como a queda ela entrou na família, afetando as relações familiares. E vimos também como a cruz do Senhor Jesus Cristo é a única solução para a família hoje. Não importa aí as tentativas humanas de tentar fazer com que a família dê certo, que a família entre nos eixos. Se não for o Senhor, se não for o Senhor Jesus Cristo reinando na família, não há esperança, não vai dar certo. A esperança de qualquer mudança real para a família está no Senhor Jesus Cristo e nenhum outro. Só o Senhor Jesus Cristo pode salvar a família. Vimos também, por alto, que na palavra de Deus nós temos muitas famílias que foram disfuncionais. Vimos muitas coisas que a gente pode tirar como modelo do que nós não devemos fazer. Mas hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos. Eu coloquei uma família modelo, mas eu poderia dizer, talvez não foi tanto a família, mas o pai, o líder modelo. Há uma família que passou por uma tragédia muito grande, mas você vê ali o pai exercendo a sua função, e o modelo que o pai trouxe para nós é importante para a gente pensar sobre a nossa própria vida. Pais, é importante você pensar sobre esse modelo. Talvez exista alguma coisa que você pode melhorar, talvez tenha alguma coisa que você tem que mudar, alguma coisa que você tem que renegar, parar de fazer. Filhos, é importante você já ver qual é o modelo de Deus para quando você for papai, para quando você for mamãe, para que você já possa saber aonde você deve chegar. É importante você ter modelo, porque isso pode te ajudar a medir em que distância você está ou não do objetivo de Deus para você. Essa mensagem ela é para todos nós, pessoal. Para quem tem filho, para quem ainda não tem filho, para quem já criou os filhos. Essa mensagem é importante para todos nós. Nós vivemos num momento, pessoal, que muitas pessoas estão querendo investir nas crianças, pessoal. Muitas pessoas estão querendo investir nos seus filhos. Existe um movimento até governamental que ele quer pegar a criança quanto mais cedo. Ela quer pegar, ela quer obrigar a família a tirar cada vez mais cedo essa criança da casa para poder estar numa escola, para que o governo possa discipular ela do jeito que ele quiser. E a gente sabe que o nosso governo tem incentivado a questão do homossexualismo, cartilha gay, esse negócio todo aí. A lei tem dito, olha, agora eu quero mais cedo, agora eu quero com 5 anos com 4 anos eu quero na escola agora. Mesmo com toda a situação da educação que a gente tem que mandar os nossos filhos cada vez mais cedo. Outra realidade é que alguns pais não têm condição, precisam trabalhar. E aí precisa colocar o filho numa instituição. Isso também tem trazido uma influência nem sempre boa para os filhos, até mesmo porque muitos dos profissionais que trabalham em alguns centros por aí, eles não estão capacitados a dar um ensino bíblico para os filhos. Então, pessoal, essa mensagem ela é muito importante para nós, para a gente poder estar atento a essas realidades e porque é algo que podemos fazer. Mas também essa mensagem quer dar uma direção muito importante. Se tem muita coisa que o pai precisa fazer ele precisa fazer mais.
E eu quero que nós olhemos juntos para isso com base na família de Jó. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá em Jó, no capítulo 1. Nós vamos ver o caráter do pai refletindo na família dele. Nós vamos dar uma olhada na família de Jó. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler nós vamos estudar os 5 primeiros versículos do livro de Jó. Notem que apenas nesses versículos nós já encontramos tanta coisa sobre a família dele, sobre o caráter dele. Eu gostaria que nós, antes de lermos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, clamamos pelo Teu poder sobre nós. Precisamos do Senhor, ó Deus. Nossas famílias correm perigo, Senhor. Temos um inimigo que odeia as famílias. Nós sabemos, ó Deus, que as nossas famílias, elas cada vez mais refletem a Tua imagem. Ele odeia o Senhor. Por isso nós precisamos nos refugiar no Senhor. Precisamos do Teu poder, da Tua força. Precisamos da Tua direção, da Tua instrução. Ó Deus, em nome de Jesus, fala com o Teu povo hoje. Abrimos o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente para o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, encontre aqui pessoas querendo obedecer o Teu nome. Ó Deus, fala conosco, Senhor. Usa, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor nas Tuas mãos. É o que pedimos, é o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos fazer leitura desses 5 versículos, depois a gente segue em frente. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamavam Jó e seus filhos e os santificavam. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Pessoal, linda passagem, onde nós estamos vendo aqui o perfil de um homem de Deus. É interessante, aqui começa a história de Jó. Nós não vamos estudar a história dele, mas nós sabemos que aqui o Senhor Jesus está querendo, o nosso Deus está querendo demonstrar como Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, até sobre o diabo. Nós vamos ver que Deus, Ele é adorado independente das bênçãos que Ele concede às pessoas. E é interessante que Deus aqui está preparando o palco, Ele está preparando o cenário para toda a história que vai se narrar daqui a pouco. E Ele começa falando sobre esse homem, Jó, que vai ser um dos protagonistas dessa história. E Ele começa dizendo sobre o perfil desse homem. E Ele vai falar como é retratada essa pessoa chamada Jó, o seu caráter. Como a Bíblia diz, lá no versículo 1, como era Jó. Primeiro, homem íntegro e reto. Homem honesto, homem correto, um homem que cumpria suas obrigações, um homem que andava em retidão perante o Senhor. Diz também que ele era, o que diz aí no versículo 1 também, homem íntegro, reto e temente a Deus. Ele era um homem que temia o Senhor.
ele colocava a sua fé no único Deus verdadeiro, no nosso Deus. Há tantos anos atrás, nós já tínhamos um irmão chamado Jó, que temia a Deus. Terceira característica do seu caráter, que está aqui no versículo 1. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus. O que ele fazia? Se desviava do mal. Pessoal, nós já até pregamos sobre isso, como é importante essa qualidade na vida do crente. Se desviar do mal. Provérbios, ele vai falar lá que o sábio, ele vê o mal e ele muda o seu caminho. O tolo, ele vê o mal, segue em frente e toma na cabeça. Olha que caráter esse homem tinha. Isso é uma informação importante para tudo aquilo que vai acontecer no livro. Ou melhor, nos próximos versículos. Ele descreve também a sua família. Eu coloquei aí que não aparece, mas ele tinha uma esposa. Uma esposa. Daqui a gente já percebe como Jó, ele era um homem temente a Deus. Isso no versículo 2, 9, ele deixa claro um artigo. Aqui é o artigo definido, singular, feminino, a sua mulher. Ele tinha uma mulher, uma esposa. Isso já é uma demonstração de como Jó, ele temia a Deus. Por quê? Porque ele vivia numa época onde era comum os homens casarem com mais de uma mulher. Mas Jó, porque temia a Deus, ele queria cumprir aquele ideal de Deus. O ideal lá do início, lá de Gênesis. Deus foi e tirou quantas costelas de Adão? Uma. A ordem do Senhor é: deixa pai e mãe, se una a sua mulher. Esse é o ideal de Deus, e ambos serão uma só carne. Jó, então, nesse momento, você vê, ele era um homem rico, pessoal. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele poderia ter mais esposas, ele conseguia sustentar. Os irmãos sabem a dificuldade de sustentar uma, ele podia sustentar mais. E socialmente ele não teria dificuldade de ter mais de uma, porque a sociedade aceitava isso. Ele não, tinha uma. Ele tinha 7 filhos. Isso era um sinal de prosperidade tremenda. Tanto é que a quantidade de filhos, ele é colocado no livro de Jó antes da quantidade de bens, perceberam? 7 homens. Imagina quando esse homem precisava ir na porta da cidade e negociar alguma coisa com 7 homens atrás dele. Os filhos. Que moral esse homem tinha. E que importância a família dele tinha para a sociedade e para a cidade dele. Porque a força de trabalho, a potência de 7 homens para trabalhar era muito grande. Fora os servos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos. É interessante porque alguns autores vão dizer que nesse ponto ele ganhou até do patriarca Jacó, que teve quantos filhos, Jacó? Quantos? Jacó, ele teve as tribos, quantas eram? 12. Quantas tribos eram? Diga 12. Isso, muito bem. 12, só que com quantas esposas? 2 esposas e 2 concubinas, né? 4. Com as 2 escravas das esposas, né? 4 mulheres para dar 12 filhos. A mulher dele deu 10 para ele. A gente sabe aqui do interior que tem gente que tem bastante filho aí, né? Quem conhece que tem bastante filho aí? Quantos que? 14 filhos. A família grande aqui, quem que tem família grande aqui? Quantos estão, Chico? 12. Olha, só sua mãe teve 12? 6 homens e 6 mulheres. O pessoal lá do Ceará é abençoado mesmo, hein, rapaz? 12 filhos, irmão Joel. 16, nossa, irmão. 11, Daniel. 18, gente.
Olha, pessoal, eu quero dizer o seguinte: a ordem de povoar a terra é para todo mundo, não quer fazer sozinho, pessoal. 18, irmão Carlito. 22 filhos, gente. É para gerar esse tumulto mesmo. 22. Quem que levantou a mão? Teve mais. Fala, Ana Cláudia. 20. Olha. Tua avó já teve 22, teu pai que quis alcançar ela, né? Olha, 12 filhos. Gente, quando a gente vê a quantidade de filhos, hoje a gente não consegue ver, porque a gente não vive numa sociedade patriarcal e uma sociedade formada por clãs. Infelizmente, não estou aqui falando da história de ninguém, porque eu não conheço assim, a particularidade da história de cada um. Mas existe no Brasil, por exemplo, muitos caras que têm 20 filhos, só que ele não sabe nem o nome deles. Ele não sabe, quem que é esse mesmo? Ele está achando até melhor botar número do que nome nos filhos. Agora, nesse contexto bíblico, o cara ter filho, ele era responsável para guardar, para cuidar, militarmente se fosse necessário. E a gente percebe Jó, e daqui a pouco a gente vai ver isso, 10 filhos, e como ele tinha cuidado com esses filhos. Percebe? Aqui o autor do livro de Jó está colocando aqui um cenário, está construindo um cenário. Quem era esse homem? Olha que homem, que caráter, olha só a família, que família abençoada. E vai dizer também sobre os bens agora. Ele está colocando em ordem de importância. Agora ele vai citar os bens. Ele tinha 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. Pessoal, com certeza ele era um homem muito rico, porque imagina pasto e água para 7.000 ovelhas. E você sabe que a ovelha, ela precisa comer aqui, acaba o pasto aqui, você tem que levar ela para outro lugar. Imagina quantos pastores deviam trabalhar dividindo esse rebanho em grupos, e eles tinham que ficar viajando e mudando de lugar, porque a terra não aguentaria, só ali um espacinho de terra não ia aguentar todo esse rebanho se alimentando. Mas ele não tinha só 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos. Só aí quantos animais a gente já conta? 10.000? É muito animal. Diz que ele tinha 500 juntas de bois, 500 pares de bois. E aí a gente sabe que eram 1.000, certo? Entre bois e vacas eram 1.000. 500 jumentos. E além disso, diz lá no versículo 3, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E resume dizendo, esse homem, esse servo do Senhor, temente a Deus, ele era o homem mais poderoso ou maior de todos os do Oriente inteiro. Que coisa, hein? Que coisa. Eu fico imaginando, hoje já existe isso, existem pessoas que o que eles têm de fortuna é maior do que o PIB de alguns países. Imagina isso. Fico imaginando esse cara sendo o mais rico de todos os ricos. Deus o abençoe profundamente. Ele o autor aqui, ele investiu 3 versículos para falar sobre Jó. Mas os 2 últimos também é para falar sobre Jó. Só que ele quer ainda ressaltar como esse homem era, e ele escolhe algo que era precioso para ele, valioso para ele. Ele escolhe para exemplificar como esse homem era de Deus, ele escolhe o quê? A família dele. O começo do livro prepara o leitor para compreender a história que se seguirá.
Ele quer demonstrar o bom caráter de Jó, para a gente poder entender a dimensão das lições que serão ensinadas do livro. Então, ele está aqui mostrando quem é esse homem, porque daqui a pouco ele vai sofrer reveses profundos, ele vai ser intimidado, ele vai ser julgado pelos seus amigos erroneamente, ele vai passar por muita dor e sofrimento, e Deus vai se revelar para ele. Então o autor, ele entende que precisa falar sobre Jó. Ele poderia falar dos negócios de Jó, para demonstrar como ele era um homem bom e reto, não é verdade? Poderia falar, talvez, de como ele administrava com retidão os seus bens, né? Ele podia usar para demonstrar quem era esse homem. Ele podia mostrar como ele cuidava dos seus funcionários. Mas o que o autor quis usar para demonstrar a integridade de Jó foi a família dele. Ele mostrou, ele provou o bom caráter de Jó, falando da família dele. E nessa direção, pessoal, eu gostaria que nós olhássemos o que se tornou tão especial para o autor falar sobre a família de Jó, que foi argumento do autor para mostrar o quanto Jó era bom. Qual seria o cerne desses 2 versículos? Por que ele escolheu falar sobre a família de Jó? Em que parte Jó se destacou para servir isso como argumento sobre a bondade do caráter de Jó? E nós vamos então olhar a dinâmica da família de Jó, a preocupação do pai pela vida espiritual dos seus filhos. E olhando para isso, vamos tirar lições para nossas próprias vidas e família. Então nós vamos olhar o que foi especial, o que aconteceu, o que era especial na família de Jó, que podemos tirar lições. Primeiro, olhando a prática da comunhão dessa família, você vai ver lá no versículo 4. Primeira coisa, diz lá, seus filhos iam às casas uns dos outros. Pessoal, lembra isso? Contexto tribal, contexto patriarcal. Esses filhos, eles já tinham as suas casas, então eles já eram casados, tá? Porque para você deixar e construir uma casa, para você ter uma casa, você precisava deixar pai e mãe se unir à sua mulher, e aí sim você ia ter a sua casa ali, tá? E diz que esses filhos, esses 7 filhos, eles iam um à casa do outro. A gente já pode ver um pouco sobre essa comunhão que havia entre os filhos. E se a comunhão havia entre os filhos, quem ensinou isso para eles? Com certeza os pais, especialmente Jó. É isso que o autor está mostrando. Olha, esses filhos, eles se relacionavam de uma forma positiva. Isso é emblemático para nós, por quê? Irmãos, vocês podem lembrar de histórias na Bíblia, de filho um contra o outro, você lembra disso? Um querendo matar o outro. Você vai ver a história de alguns dos reis de Judá e Israel, que eles matavam os irmãos para ficar no trono, vocês lembram dessas coisas? E aqui você vê um exemplo diferente, um exemplo totalmente singular, que é o quê? Esses filhos, eles se relacionavam, ponto de um ir para a casa do outro. Diz lá, para que eles iam fazer na casa do outro? Faziam banquetes, cada um por sua vez. A maioria dos estudiosos dizem que parece que havia um itinerário, parece que havia um cronograma. A maioria dos autores vão dizer, basicamente, esses encontros podiam acontecer quando era o aniversário de algum deles. Então ele chamava os seus irmãos, olha, venham aqui, eu quero comemorar com vocês, eu quero me alegrar com vocês. E diz que os irmãos iam lá para a casa dele, participar desses banquetes. Aqui uma coisa importante, não escutem esses banquetes de uma forma negativa, ok? Não ouçam, como assim, os caras estão lá, estão enchendo a cara, estão fazendo um monte de coisa errada. Não há informação para chegar nesse contexto. Pelo contrário, parece que eram coisas familiares. E detalhe, quando diz, os filhos chamavam os irmãos para ir, com certeza devia ser uma grande tenda, onde iam os filhos, as esposas, né, participando ali, né? E diz o quê?
Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez. E o que eles faziam? No fim do versículo 4, mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com ele. Isso daqui é uma coisa diferente socialmente. Por quê? Muitas vezes, quando a menina ela se casava, o que o irmão pensava? Acabou, agora ela é propriedade, agora ela é função daquele meu cunhado lá, é responsabilidade dele. Não quero nem saber. Só vou cuidar dela se acontecer alguma coisa, não tiver. Inclusive, você vê, se o marido morresse, ela tinha que ficar com alguém da família do marido. Percebe que era uma desgrudada assim do clã. Mas você vê a união, o amor deles chamarem as suas, irem convidá-las. Essa ideia de convite é alguma coisa que pressupõe permissão. Eles iam e, olha, você pode vir. Fica imaginando a esposa respeitando ali o seu marido. Olha, eles estão nos convidando, podemos ir? Percebe que há uma diferença entre os homens e as mulheres no texto? Os homens iam, porque era eles que decidiam. As mulheres, eles respeitavam, a ponto de convidar, vem estar conosco. Ou seja, você vê essa comunhão que havia entre os irmãos, a ponto até das irmãs que eram casadas, eles queriam a presença delas, juntos ali. Irmão, perceba a comunhão. Olha que modelo interessante, né? Chamavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Não há no texto, irmãos, nenhum indício de imoralidade, de pecaminosidade. O indício que nós podemos encontrar, fazer uma leitura correta do texto, é que havia comunhão e amizade entre eles. E você vê como Satanás, ele odeia a família. Se você olhar lá no versículo 18, Satanás, ele usa um desses momentos de comunhão para acabar com a família. Ele usa um momento de comunhão e de alegria, ele vai lá e derruba a casa e mata todos os filhos dele. Olha o que diz lá. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, logo no primeiro, mais velho, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Que triste, né? Satanás usou um momento de comunhão onde a família, os filhos estavam juntos. Ele usou esse momento para matar todo mundo ali. Mas voltando um pouquinho, vimos aqui a comunhão dos irmãos. Com certeza isso era um conceito que o próprio pai incutiu no coração dos seus filhos. Vamos dar uma olhada em Jó. A prática de Jó, que está no último versículo, é o versículo 5, e a gente pode ver como Jó ele encarava a comunhão dos seus filhos, essas reuniões. Você vê Jó se preocupando com a sua família. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, então é interessante aí que parece que ele esperava, todo mundo fez festa, tudo bem, terminou o ciclo. Imagina aí, devia demorar, né? Para passar para os 10, né? Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Primeiro essa ideia, chamava Jó a seus filhos. Você percebe que os filhos iam? Então, eles podiam falar: pai, eu não vou, porque agora que eu terminei a festa aqui, eu tenho um monte de ovelha aí para cuidar, que o senhor me deixou aí das 7.000 eu tenho que cuidar, né? Então, eu agora não vou poder, pai. Não, Jó chamava e o filho ia. E essa ideia dos santificava, ele ia lá e separava esses filhos para o Senhor.
Jó, ele mostrava o caminho ali para o filho. Filho, olha, lembra, nosso Deus é esse, você tem que ser servo desse Deus, muito cuidado com a sua vida. Ele instruía, mostrando a separação que esse filho deveria ter. Que bonito. É interessante você ver um homem direcionando outros homens. O vovô, o pai Jó falando com os seus filhos aceitando a liderança dele e indo lá para poder receber a bênção de Deus. Mas diz o texto que ele levantava de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Então, além desse processo de ensino, de separação dos filhos, Jó, ele, logo quando terminava a sequência, ele levantava de madrugada. Pessoal, eu fico imaginando isso. O homem mais poderoso, mais rico do Oriente, se levantando de madrugada. Irmãos, eu quero dizer que esses homens, quando você vai ver no Oriente, assim, quando você estuda um pouquinho de como era a sociedade, a cultura, como se organizava a família, os negócios e tal, esse cara, ele não levantava assim, sozinho no quarto dele, e aí daqui a pouco não tinha ninguém ali na casa. Não, esse homem levantava, movia um monte de servo para servir ele. Alguns dizem que esses homens poderosos nem sempre eles se vestiam sozinhos. Escravos eram escolhidos para servir e tal. Esse homem, imagina esse homem poderoso levantando de madrugada, ele movia ali todo o acampamento ali. O Senhor acordou, mas a essa hora, meu amigo, ele está querendo rápido fazer o trabalho dele, está querendo orar pelos filhos dele, vai fazer o holocausto pelos filhos. Ih, rapaz, ele move um monte de coisa. Essa questão também do pai fazer holocausto pelo filho, nós podemos então entender, se você estuda o livro de Jó ele é considerado o livro mais antigo de todos os da Bíblia, em ordem, em termos cronológicos. Tá? Não estamos falando de quando ele foi escrito lá, mas a história de Jó ela se passava possivelmente numa era patriarcal, onde os homens de Deus, eles serviam como líderes espirituais das suas famílias e eles faziam o holocausto, eles eram os sacerdotes das suas famílias. Nós podemos perceber isso aqui. Esse homem, preocupado com seus filhos, levanta para fazer holocaustos. E aqui eu quero que vocês lembrem o seguinte: normalmente, o holocausto, havia dois tipos de holocausto. O holocausto, ele era uma cerimônia onde a pessoa pedia perdão pelos pecados. Ela ia lá pedindo perdão pelos pecados, levava um animal grande, basicamente aí um boi, ou uma cabra, uma ovelha, dependendo do que foi feito. E ele colocava as mãos sobre aquele animal, cerimonialmente passando o seu pecado para ele, tá? E aí era morto aquele animal. E no que aquele animal morria os pecados do filho. Era perdoado. Se ele fosse sacrificar um animal para cada filho, quantos ele precisava sacrificar? 10. Pessoal, imagina o gasto que esse homem tinha. Porque, mas ele tinha 7.000. Mesmo assim, pessoal, valia muito. Haviam famílias e mais famílias que não possuíam animal nenhum, pessoal. Quando conseguiam era um jumento. Isso é muito importante. Ele investia, ele gastava para ter a sua família direito diante de Deus. Gente, daí a gente já tem uma lição importante para nós. Quanto eu estou disposto a enfiar a mão no bolso, investir na minha família, gastar dinheiro para minha família estar bem com Deus. Eu sei de alguns irmãos que se esforçaram muito para ter a sua família lá no retiro. Vale a pena o investimento, pessoal. Vale a pena. Eu sei, lá no Rio de Janeiro estava uma discussão, porque o pessoal estava cobrando muito caro para entrar nos estádios. Lá no Maracanã, que é o estádio da Copa, estavam querendo cobrar R$100. E não era pelo melhor lugar não, tá, pessoal? Imagina, R$100 por um jogo, tu vai lá, 3 horas, 2 horas,
Teu time ganha, perde, ou seja, você não tem nenhum benefício com aquilo só para ver lá, ouvir os outros falar palavrão e ficar de olho para ver se alguém quer te roubar, esse tipo de coisa. É assim no Rio, tá, pessoal? Eu sei que aqui não é assim, mas lá é. Aí depois desse sufoco todo, você volta para casa. Olha que beleza, gastou 100zão ainda. Às vezes o filho está precisando de uma Bíblia, está precisando de alguma coisa, aí você fica, vou comprar mais barata, vai, tem de 15 aí. Né? Às vezes a gente investe os nossos filhos em outras coisas que não são essenciais. Às vezes, poxa, tem um livro que podia ser bom para o seu filho ler. Ah, não, R$30 esse livro, tá doido? Tá caro. R$30, cara, você gasta isso em pizza na sexta-feira. Jó não está medindo esforço aqui para investir na família dele. Não era, mesmo que o cara tivesse muito, não era uma coisa barata fazer holocausto para todos os filhos. E olha, ele fazia esses holocaustos, mas o que ele estava pensando? Essa parte é muito importante, tá? Ele oferecia o holocausto segundo o número de todos os filhos, pois dizia. O que ele estava pensando aqui? Olha lá. Talvez, essa palavra talvez ela é importante, porque ele não tinha nenhuma informação direta de que eles tivessem feito alguma coisa errada. Mas ele estava preocupado, e se? Talvez tenham pecado os meus filhos, mas agora olha que bonito, e blasfemado contra Deus, aonde? Olha, nisso você percebe como Jó ele era um homem extraordinário, ele era um homem que estava muito à frente do seu tempo, porque enquanto algumas pessoas no seu tempo queriam obedecer a Deus simplesmente no A, no B, na letra, ele estava preocupado com o que dos filhos dele? Com o coração. Gente, isso é fora de série. Jó entendeu que não adiantava só uma obediência externa. Por dentro, os filhos dele podiam estar blasfemando contra Deus. E ele estava preocupado não só com o externo, mas ele estava preocupado com o interno dos seus filhos. Então ele fazia preventivamente esses holocaustos, mesmo que ele não soubesse de nenhuma informação objetiva que seus filhos tivessem feito alguma coisa errada, ele preventivamente ele já ia lá e oferecer sacrifício pelos seus filhos. É interessante isso. Ele termina falando sobre Jó, mostrando que caráter esse homem tinha, que integridade esse homem tinha. Ele não queria só ele ser um homem íntegro, ele queria que os filhos dele fossem íntegros e retos perante o Senhor. Ele queria que os filhos dele também fossem tementes a Deus e que se desviassem do mal. E diz que Jó fazia isso. Essa é a última frase do versículo 5. O que diz aí? Assim o fazia Jó. Não era vamos lá uma vez, vamos lá gastar uma grana. Não. Continuamente. Jó estava preocupado com seus filhos. Sabe por que para mim isso é muito importante, pessoal? Porque nós podemos nos cansar. Porque muitas vezes criar filhos, gente, dá trabalho. Porque às vezes você cansa de tanto querer interceder por eles. Talvez você cansa, talvez de sempre falar, de querer ensinar, de fazer as coisas. E talvez você queira perder um pouco da continuidade do teu esforço. Aqui está dizendo que Jó fazia isso continuamente, sem parar, sem descansar. E essa aí já tem uma lição para mim, pessoal. Não pare de investir na sua família. Não pare de investir no seu pai, na sua mãe, no seu filho, na sua filha, no seu marido, na sua esposa. Não pare de se importar com eles, de querer que eles estejam bem. Não parem.
Diante do que nós temos aprendido, irmãos, e aqui eu já quero introduzir também uma coisa que nós vamos repetir bastante. Nós podemos ver na vida de Jó, mas nós vamos ver melhor em outras famílias e outros exemplos, que existem 3 responsabilidades principais dos pais. Primeira, as 3 com letra I, tá? Instrução, intervenção e intercessão. Vamos falar junto? Vamos lá? Instrução, intervenção, intercessão. Mais uma vez, vamos lá? Instrução, intervenção, intercessão. Instrução, eu vou discipular eles. Eu vou ensinar o que é certo e o que é errado. Eu vou ensinar o que é o propósito de Deus para a vida deles. Vou ensinar os absolutos. Vou falar sobre honestidade, hombridade, moralidade, disciplina, no sentido de que precisamos ser corretos. Vou falar sobre o valor do trabalho, sobre o valor da família. Eu vou instruir eles. Tá? Segunda tarefa dos pais, responsabilidade é intervenção. No momento que o filho errar, vou lá e disciplino ele. Volta, pego a varinha ou o chinelo, certo? E é aqui, rapaz, você está saindo do caminho, não faz isso não. Teve uma época na nossa família, quando a gente começou a fazer isso com as nossas filhas, a gente já falava, mas quando a gente começou, quando a gente teve os filhos para fazer, né? Então a gente disciplinava bastante as nossas filhas. Não porque elas sejam mais obedientes ou mais desobedientes do que qualquer um. Elas eram pessoas normais que já vinham com o mesmo defeito de fábrica que eu. Já vieram com aquele Resident Evil, aquele mal lá dentro que habita em nós. Então a gente precisava disciplinar. A pior parte é quando você está na casa de um parente. Então está lá nas nossas férias, aí a nossa filha errou, e normalmente a gente levava lá no banheiro, chegava lá no banheiro, explicava para a filha, você vai ser disciplinada por causa disso, você errou nisso. Você entendeu? Entendi. É lá, 3 palmadas no bumbum, ou chinelada, ou varada, dependendo do que fosse mais fácil. Ela chorava um pouquinho, a gente esperava um pouquinho, porque a gente não queria expor os nossos filhos. Tudo bem? Tá? Então vamos sair, vamos lá. Sair. Dava 5 minutos e fazia a mesma coisa. Vamos lá, filha, de novo. Você não entendeu ainda, você vai ser disciplinado por causa disso, você errou, você desobedeceu, então você vai apanhar por causa disso, você vai ser disciplinado por causa disso, tá bom? Tá bom. Tá, 3 palmadinhas só, que eu aprendi de cor. Parava, esperava terminar de chorar, beleza. Sempre tem um filho que chora mais, né? Uá! Né? Aí você, olha filho, procura não fazer escândalo, tá? Ela saía, 5 minutos depois, de novo. Vamos lá, filha, de novo. A família nem sempre gosta disso, porque a pessoa não está acostumado com isso, né? O filho desobedece, faz tudo, eles são dono da casa, e aí daqui a pouco, quando a mãe já está irada, ela manda você bater na frente de todo mundo, aquela coisa meio Rede Globo, né? E aí daqui a pouco o filho deixa de fazer não porque ele aprendeu o conceito, mas está com medo de ser morto pelo próprio pai, né? Eu tive a oportunidade de falar com a minha família o seguinte, eu estou fazendo o que a Bíblia está mandando. Eu prefiro disciplinar minha filha 10 vezes com a força 1 do que uma vez com a força 10. Então a gente vai lá, eu não bato para machucar, eu não disciplino para descontar minha raiva. Às vezes eu sinto, pessoal, ira. Mas aquele processo de levar para o banheiro tem sido uma coisa que tem me ajudado. Enquanto eu estou indo para o banheiro, Senhor, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Eu não quero aqui disciplinar ela porque eu estou com raiva. Aí é legal, porque Deus, Ele, com a sua graça, seu Espírito, quando a gente chega lá no banheiro, a gente já está mais tranquilo. A gente vai disciplinar, a gente não vai se vingar. A gente vai fazer isso.
porque a gente precisa fazer essas intervenções na vida do nosso filho. Sabe por quê? É melhor você sair um pouquinho, endireitar um pouquinho, do que esperar o filho estar lá longe. Quanto eu vou precisar para trazer ele de volta? Tem pai que deixa o filho quase se perder para querer começar a disciplinar o filho. Vai ser muito mais difícil, pessoal. É melhor segurar aqui, vai, daqui a pouco o filho vai crescendo, acostumado a andar nos caminhos de Deus, sendo treinado a andar nos caminhos de Deus, a gente vai reduzindo. Um bom livro que eu quero sugerir para os irmãos, Pastoreando o Coração da Criança. Excelente, do Ted Tripp. Nós temos aqui na biblioteca. Pais, leiam. Filhos, leiam também, para você entender o que seus pais devem fazer. Tá? Muito bom. Livro excelente, agora para quem é pai de adolescente. Idade da Oportunidade. Quem que é o autor desse mesmo? É o Paul David Tripp, né? Que é o irmão do Ted. Tá? Eu falo com intimidade, né? Eu e o Ted, a gente pensa assim, tá? Então, assim, pessoal, lê esses livros, vale a pena, tá? E intercessão, então a gente vai ensinar, vai demonstrar, se o filho errou, nós vamos corrigir, e aqui eu quero deixar claro que nem sempre a palavra, ela é instrumento de correção. Cuidado, papai, porque alguns pais acham que só falar está resolvendo, às vezes não, você está cimentando o pecado em cima do teu filho, você está endurecendo o coração dele. A Bíblia fala que o instrumento para correção principal é a vara, tá, pessoal? É a disciplina física. Aqui a gente não está falando de espancamento, a gente é contra a agressão, tá? Mas a gente está falando de disciplina física sim, tudo bem? E a terceira tarefa do pai é intercessão. É depender do Senhor, sabendo que Ele pode instruir, Ele pode fazer tudo certo, mas se o Senhor não estiver nesse projeto, se você achar que é só a tua força que vai conseguir direcionar o teu filho, você está perdido. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou, sem mim nada podeis fazer. Estava conversando com a Cris, olha, a gente procura, pessoal, a gente não é perfeito, mas a gente quer demais acertar na criação dos nossos filhos. Quer muito acertar. E eu não quero acertar, eu já posso dizer isso para os irmãos. Vocês me conhecem, pessoal. Vocês sabem como eu sou na minha casa, eu sou aqui, como vocês sabem disso. Eu não quero disciplinar minhas filhas para que a minha igreja veja que o pastor está disciplinando. Eu não quero fazer isso. Eu quero disciplinar os meus filhos porque elas precisam. E porque a minha função como pai é ajudar elas. Se a igreja olhar para mim e perceber que pode aprender comigo, é um lucro. Que bom, certo? Porque eu não quero que as minhas filhas sejam como um monte de filhos de pastor aí, rebelde, desobediente, que o pai não disciplina, o pai não trata. Eu vou disciplinar, porque eu amo minhas filhas, e eu quero que elas sejam servas fiéis do Senhor. Essa é a minha oração, a minha intercessão por elas, todo dia. A gente vai dormir, a Cris vai pôr elas na cama. Lembra que eu falei, a Kelly já está sabendo falar Deuteronômio. E é muito legal ver o crescimento delas nessa área. É triste saber que a minha filha, que está fazendo hoje 4 anos, já sabe mais livro da Bíblia do que um monte de adulto, né? Espero que ela não saiba só aqui, mas saiba aqui também. E o nosso desejo é ensinar isso para elas. Mas o que o pai precisa fazer também é interceder pelos seus filhos. É orar ao Senhor por eles. Dessas 3, a única tarefa que permanece na sua completude, a única tarefa que permanece de forma inteira para todo sempre, mesmo depois dos filhos casados, qualquer intercessão. A intercessão. A instrução, ela continua existindo depois que os filhos casam, não é? Mas, às vezes, ela não é completa, até mesmo porque a gente não tem todo aquele tempo, a gente não está ali vendo a vida deles. Disciplina já não cabe mais, eu não posso bater no meu filho adulto que está casado, eu não posso fazer isso.
Agora, interceder por eles eu posso fazer? Lógico que eu posso. Era o que nosso amigo Jó estava fazendo pelos seus filhos. E eu quero encerrar, pessoal, tirando algumas lições. Eu gostaria que você estivesse tirando essas lições junto comigo. O caráter do pai é passado para os filhos. Isso é uma coisa importante. O caráter dos pais é passado para os filhos. Uma vez o diretor, dando uma aula, falou o seguinte, que o ser humano sempre se reproduz segundo a espécie. Grande coisa, isso é biologia, só que ele estava falando de espiritualidade. Você reproduz o tipo de crente que você é. Se você é um crente incoerente, você reproduz incoerência na vida dos seus filhos. E você vê Jó tendo esse cuidado de olhar para os filhos dele, querer que os filhos dele estejam sempre retos. Porque quem era reto na história? Ele, Jó era reto. Ele queria que os filhos fossem tementes a Deus, os santificava. Quem que era santo? Quem que era temente a Deus? Jó, ele queria passar isso para os filhos dele. E eu tiro essa lição, os pais devem orar pelos seus filhos sempre. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que 57% dos filhos vão dormir sem a presença dos pais, de um dos pais em casa. Ou por separação, divórcio, ou porque tem alguém trabalhando, alguém tem um pai, ou a mãe, ou um pai está fora. Isso alguns que tem os dois que estão fora. Né? Existe um outro autor americano que ele está falando que uma das dificuldades da nação americana, porque que ela está perdendo os seus valores, reside no fato que os filhos não pedem mais a Deus a bênção de Deus para os seus filhos. Uma vez eu falei aqui, algumas pessoas ficaram meio escandalizadas comigo. Eu não acho errado o vovô ou o papai, ou você como filho fala, pai, é benção, pai. E o pai falar, Deus te abençoe. Qual o problema disso? Qual o problema? Mas isso é uma questão de outra religião. Mas peraí, cara, está errado isso. Eu não estou pedindo para um santo, o papai está falando o quê? Filho, Deus te abençoe. Qual o problema pedir a benção para o pai? E o problema está sendo esse, que muitos pais não estão pedindo a Deus que abençoe seus filhos, simplesmente não oram por isso. Quantos pais oram para o filho ser bem-sucedido, para o filho ter dinheiro, para passar na prova, para fazer isso, para passar no vestibular, blá, 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 blá. Mas quantos os pais estão pedindo, Senhor Deus, que a tua bênção esteja sobre os meus filhos, e que eles sejam servos fiéis do Senhor. Não estou pedindo, não quero saber da conta bancária deles, eu quero que eles sejam fiéis ao Senhor. Se eles forem fiéis ao Senhor, tudo está bom. O resto eles conseguem, dentro da capacidade que o Senhor deu para eles. Agostinho de Hipona dizia, ame ao Senhor e faça o que quiser. E faz sentido, né? Porque se você ama ao Senhor de verdade, o que você vai querer é fazer a coisa certa, não é? Faz sentido. Eu quero isso, eu quero que as minhas filhas amem ao Senhor. E eu oro por elas, Senhor, dê a tua bênção. Que a tua bênção esteja sobre a Suza e sobre a Kelly. Eu quero que as minhas filhas, eu quero poder abençoar as minhas filhas. Essa bênção não vem de mim, não vem de você, não é? Mas a gente direciona elas para Deus. Senhor, abençoa. Você tem feito isso pelos seus filhos? Outra lição importante, devemos focalizar o coração dos nossos filhos. Esse é o problema, você vai lá, dá-lhe uma batida forte lá, não mexe que eu estou mandando você não mexer. Aí ele não mexe, mas ele aprendeu a ser obediência ou aprendeu a não mexer?
Cuidado, pessoal, focaliza o coração. É interessante quando a gente vê lá em Deuteronômio capítulo 6, do 4 em diante: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás então o Senhor teu Deus de todo o coração, toda tua força, toda tua alma, todo o teu entendimento. E antes dele falar, essas coisas inculcarás a teu filho, o que ele fala? Essas coisas primeiramente estarão no teu coração e inculcarás a teus filhos. Para a gente poder focar o coração dos nossos filhos, a gente precisa enfocar o nosso coração. A gente tem que ver como está o nosso coração diante de Deus, como nós estamos diante do Senhor. E muitas vezes vai ser interessante a gente olhar, cara, eu quero disciplinar os meus filhos com amor, porque eu preciso ser disciplinado por Deus com amor. Eu preciso ser coerente. Outra lição: bom pai não tenta encobrir o pecado dos filhos. É interessante porque ele podia pensar assim: ó, vai que meus filhos erraram, enquanto eu não sei de nada, então eu não falo nada. Tem pai, e aqui cuidado, pessoal, cuidado para ver se você não é desse tipo de pai que é errado. Chega lá, a professora vai falar que teu filho fez uma coisa errada. Meu filho não erra, ó, ele está falando de outro, isso daí é o coleguinha dele. Ô, teu filho erra sim, cara. Teu filho faz coisa, meu filho não mente. Você está maluco? Que ser humano não mente? Só aqueles que realmente são lavados pelo sangue do Cordeiro, e como nós aprendemos hoje, estão sendo treinados pelo Espírito Santo e aprenderam que essa prática é do diabo. E aí eles lutam contra a mentira e param de mentir. E de vez em quando ainda são tentados. Agora, está falando do teu filho, que nós às vezes não sabemos se é crente ou não. Tu vai falar que não mente? Tu é maluco? Ó, teu filho deu um soco lá no coleguinha. Meu filho? Não, ele não faz mal a uma mosca. Uma mosca só não faz porque não dá tempo. Cara, para de defender teu filho. Tem que ser justo. Escutou, teu filho errou? Investiga. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Do filho contar uma história e tu ficar assim. Tem caroço nesse angu. Filho, ó, vamos lá, vou te dar mais uma chance. Fala para mim, o que aconteceu? Não, foi isso, pai. Cara, o Espírito Santo fala comigo. Eu não estou em paz. Tem alguma coisa que você não está me contando nessa história aí. Tem pai, cara, que cala a voz do Espírito Santo e para defender o filho, manda o Espírito Santo te calar. Não, meu filho não. Que isso, pessoal? Qual que é a tua reação quando a nossa irmã lá do cultinho trazer o teu filho pela mãozinha? O que você vai fazer? Vai ficar brava com a tia? Ou vai escutar teu filho para ver o que ele fez? O pai não fica encobrindo o erro do filho. Ele quer saber para tratar, para ajudar, para disciplinar se for necessário. Lógico que ele vai ouvir o filho para não fazer nenhuma injustiça. Não é verdade? Cuidado, pessoal. Porque tem muito filho aprendendo a ser pilantra, porque sabe que pode esconder as coisas do pai, que o pai sempre vai defender ele. E às vezes a pessoa acha que ele está sendo um bom pai. Eu defendo meu filho porque ele é meu amigo. Você é um trouxa. Isso não é amigo, isso é ser trouxa. Tem que ouvir, tem que investigar, tem que saber, tem que ver. Eu não sou amigo das minhas filhas. Eu sou muito mais, eu sou pai delas. Porque o amigo, a gente pode desistir. Não pode, né? Biblicamente, mas muita gente desiste. Pai não. Pai é para sempre. Eu sou muito mais do que amigo delas. Eu sou pai delas. E pai mesmo não é aquele que defende. É aquele que está sempre do lado da verdade. Lembra a definição de amigo? Qual que é? Amigo
é aquele que te traz mais para perto de Deus. Vamos falar de novo, amigo é aquele que te traz mais para perto de Deus. Quem te afasta de Deus, ele é teu inimigo. Pô, então ali Deus está querendo usar a professora, está querendo usar a tia lá do cultinho, está querendo usar o vizinho, está querendo usar para você poder conhecer melhor o teu filho e tratar na vida dele, aproximar ele de Deus. Aí o bonitão entra na frente de Deus, afasta o filho de Deus. Tu está achando que tu é amigo dele, está sendo inimigo dele. Eu não quero fazer isso não, pessoal. Uma lição importante também que eu aprendi é que a paternidade ou a maternidade não termina quando eles se casam. Quando os filhos se casam, quando a Susan lá com 43 casar, a Kelly com 45, acabou a minha missão totalmente? Não, senhor. Agora a gente passa por uma nova fase, que é intensificar a intercessão. Estou brincando, pessoal. A gente ora por isso, né? Mas a gente ora pelo seguinte, nesse ponto das nossas filhas. Primeiro, a gente ora consultando o Senhor se Ele quer que elas casem. Se o Senhor quer que elas se casem. Por quê? Deus tem o direito de querer que alguém não se case para servir Ele? Tem, pessoal. Ele tem esse direito. Então nós consultamos o Senhor. Eu oro por isso com a Cris. Senhor, se for da tua vontade que ela se case, eu peço que o Senhor coloque um homem do Senhor na vida delas, um homem melhor do que eu. Vai ser difícil, estou brincando. Um homem que seja mais crente do que eu, mais amoroso, mais íntegro. É errado eu me colocar como medida disso? Por isso que eu quero ser um homem de Deus, porque aí Deus eleva o nível lá para cima. Eu já oro por isso. Senhor, se for da tua vontade que as nossas filhas se casem, se o Senhor tem esse projeto para elas, coloca na vida delas um homem do Senhor. Eu não estou preocupado com quanto dinheiro ele vai ter. Estou preocupado se ele é um servo fiel do Senhor. Estou preocupado se o moleque vai ser rico. Eu quero saber se o moleque vai ter um caráter do Senhor. Porque se ele tiver o caráter do Senhor, ele vai ser trabalhador, vai ser honesto, vai ser correto, vai cuidar bem dela, não vai bater nas minhas filhas, não vai agredir elas, não vai chegar bêbado em casa, não vai mentir para ela, não vai ter amante, não vai ficar vendo pornografia na internet. Se ele for um homem do Senhor, ele vai ser um homem sério. E vai ser um bom marido. Não vai encher a cara de pinga, gastar o dinheiro das crianças no boteco. Se ele for um homem do Senhor, ele vai cuidar bem delas. É só isso que eu quero, Senhor. Que ele seja um servo fiel do Senhor também. E outra lição que eu aprendi aqui, olhando para esses versículos. Devemos encorajar nossos filhos para que vivam em comunhão entre eles. Foi um dos enfoques da palavra do pastor Yuri, também sobre a resolução de conflitos, sobre esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso irmão. Se eu estou tendo um bom relacionamento com ele, se eu me esforço para ter paciência. E, gente, é mais difícil até quando os irmãos casam. Por quê? Eu tenho lá 2 irmãs e tenho um irmão. Agora, aquela irmã que é minha irmã, ela já não é a mesma que era quando ela era solteira, porque agora ela já absorveu um pouco do meu cunhado. Não é verdade? Não é assim? Já tem hábitos que eles combinaram lá entre eles. Então a gente tem que ter mais paciência, a gente tem que deixar que o Espírito Santo realmente se mova entre nós. E é importante manter essa comunhão, né? Precisamos interceder pelos nossos filhos. E agora eu quero dar uma sugestão do que vocês deveriam interceder. Vamos lá, põe no quadro todas as coisas. Você deve orar pela conversão, pelo caráter, pela conduta, carreira e casamento.
Bom, não preciso nem dizer que foi o professor Davi Murray que sugeriu isso, tá? Tu vê assim, tudo bonitinho, né? KKKK, né? Vamos orar por conversão, caráter, conduta, carreira e casamento. Vamos falar todo mundo junto? Devemos orar por conversão, caráter, conduta, carreira e casamento. Conversão para que eles sejam do Senhor, caráter para que eles sejam honestos, corretos, tenham fruto do Espírito, como aprendemos hoje de manhã, pela conduta deles, como eles vão viver diante de Cristo, pela sua carreira, seu trabalho, sua profissão, e pelo casamento deles, se for da vontade de Deus. Vamos falar junto de novo? Vamos orar por conversão, caráter, conduta, carreira, casamento. E interceder pelos nossos filhos. Coerência na nossa vida. Vamos investir nos nossos filhos e vamos interceder para sempre por eles. Orar por eles. E pessoal, lembra disso. Tu pode fazer tudo certo. Se você não depender do Senhor, não vai conseguir. Sem o Senhor, nada podemos fazer. E eu quero deixar duas perguntas. Você tem sido um sacerdote para os seus filhos? Filho, você tem abençoado seu pai? Você tem orado pelos seus pais? Cara, a oração do filho é muito importante para os seus pais. Pai, ore pelo seu filho. Mas filho, ore pelo seu pai. Senhor, dá sabedoria para minha mãe, porque ela fala muito alto. Às vezes você não vai reclamar isso com a sua mãe. Você fala isso com Deus. Senhor, ajuda meu pai, que às vezes ele é muito injusto, ele não me ouve. Senhor, me ajuda a ter uma postura mais obediente aqui com os meus pais, que está muito difícil. Senhor, traz a tua harmonia, a harmonia que vem do céu aqui para dentro de casa. Porque eu acho que eu estou vivendo lá na Líbia, cara, está uma guerra esse negócio aqui. A segunda pergunta, você tem tentado encobrir o pecado dos seus filhos ou você tem tratado, sido coerente, ajudado eles? Pessoal, eu quero deixar esse exemplo de Jó para nós. Tudo que ele vai passar depois só faz sentido para nós porque a gente viu como era a família dele, como era o caráter dele. Se o autor não coloca isso aqui, a gente não vai ver a profundidade da dor que ele teve. É interessante que ele usou a família para mostrar que caráter esse homem tinha. E eu gostaria muito, porque a gente vive uma época que os grandes homens só querem olhar para eles, mas se você olhar para as famílias, eu estou falando até de alguns pastores aí, grandes pastores, 50 anos de ministério, não sei o que lá, cara separado, casou com a secretária, tem filho não sei de onde, cara, isso não é homem de Deus. Homem de Deus é o cara que tem família, está ali lutando pela família dele. Isso é um homem de Deus, que permanece casado com a mesma esposa até o fim. Cuidado, pessoal. E que um dia eu e você, homens e mulheres aqui, possamos ser realmente reconhecidos pelo nosso caráter, quando as pessoas olharem para a nossa família também. Eu quero desafiar você. Deixa Deus tratar no seu coração, para que você seja esse tipo de pai. Modelar. E para que você seja um tipo de filho. Porque a partir de hoje, você já está se preparando para ser um modelo aqui na frente. Lá na frente. Talvez você precisa pedir perdão ao Senhor. Senhor, eu tenho errado tanto nisso. Como filho, como pai, como irmão. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Baixemos as nossas cabeças. Eu quero que você tenha um tempo com o Senhor. Talvez você precise pedir perdão. Eu gostaria que você no seu coração você falasse: Senhor, me ajuda a recomeçar, me ajuda a fazer de novo, me ajuda a fazer o certo. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Talvez você está tendo algum problema nesse sentido. E você tem que decidir: Senhor, está sendo até difícil orar pelos meus filhos.
Ou você pode falar, está difícil orar pelos meus pais. Mas eu quero desafiar você hoje, colocar a decisão de orar pela sua família. Talvez você está passando por uma dificuldade, está difícil para você decidir isso. Mas eu quero desafiar você, a partir de hoje, eu quero orar mais, de forma mais efetiva, pela minha família. Pelo meu irmão, pela minha irmã, pelos meus pais, pelos meus filhos. Se você aceita esse convite, peço que você silenciosamente fique em pé onde você está. Eu quero orar por você, quero orar com você. E eu já estou em pé, porque eu quero fazer isso. Quero orar mais ainda pelos meus filhos. Nós vamos orar agora. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo exemplo que teu servo Jó nos deixou nessa questão da família. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a intercedermos pelos nossos parentes. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos colocarmos diante do Senhor na tua frente, mas colocarmos o Senhor à nossa frente. E que o Senhor nos use como instrumento, Senhor, nas nossas casas. Abençoa, Senhor, os nossos filhos. Abençoa, Senhor, os nossos casais. Abençoa aqueles que se casarão, aqueles que já são casados. Abençoa, Senhor, os solteiros. Abençoa os pais. Abençoa os filhos, os maridos, as esposas, os noivos, os namorados. Ó Deus, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre os nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos coerentes com eles. Ó Deus, contempla a tua igreja, ó Deus, que se coloca de pé pedindo a tua misericórdia e graça. Contempla a tua igreja que hoje decide ainda mais confiar no Senhor. E ó Deus, abençoa a tua igreja para que essa seja realmente uma grande família de pessoas que querem ter o caráter como de Jó, íntegro e reto, temente ao Senhor e que se desvia do mal. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos isso para a próxima geração. Ajuda-nos a vivermos isso, Senhor. Muito obrigado. Meu Deus, nós oramos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos encerrando o culto. Mas antes de encerrarmos, a Tamires tinha um recado. Né, Tamires? Bom, hoje de manhã a gente já orou pelos aniversariantes da semana, cantamos parabéns, mas eu queria chamar aqui uma aniversariante muito especial para a nossa igreja, principalmente para as mulheres, que é a Amanda. E eu queria ler um texto aqui, que uma vez a Amanda trouxe um estudo em uma das reuniões da MCA, que foi muito importante para todas nós, que é o texto de 1 Pedro 3, versículos 3 a 5. A beleza de vocês não deve estar em enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Eu acho que esse estudo que a Amanda trouxe marcou muito a minha vida, marcou muito a vida de outras mulheres, que sempre lembram desse estudo e tudo mais. E uma coisa, Amanda, que eu acho que fez com que a sua palavra marcasse a nossa vida naquele dia, foi ver você falando de uma coisa que você vive, que a gente pode observar na sua vida. E, embora você seja uma mulher linda, não é a sua beleza exterior, isso que é tão simples, que marca a sua vida, mas é sim o seu espírito dócil, tranquilo,
seu temor a Deus, o amor que você tem pelo seu marido, como você cria suas filhas. E quando a gente fala de você, é fácil a gente lembrar das suas boas obras e do seu exemplo para a gente. Então, eu queria louvar muito a Deus pela sua vida e dizer que a sua vida é de grande valor para Deus, como esse texto diz, e para nós também. Bom, a MCA preparou um bolo para a gente compartilhar com toda a igreja pelo aniversário da Amanda. E também por todos os aniversariantes dessa semana, desse mês. Se você fez aniversário também, aproveite do bolo. E eu queria chamar aqui a Natália para orar pela Amanda, em nome da MCA e de toda a igreja. Com certeza a Amanda é muito querida para todos nós. Senhor Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor, por essa noite, ó Pai, te louvamos pela Tua presença em nossas vidas, pela maneira, Senhor, que com tanto amor o Senhor tem nos instruído e nos capacitado na Tua palavra, Senhor. Nessa noite, ó Pai, também gostaria de colocar diante de Ti a vida da Amanda, gostaríamos de Te louvar, Senhor, pela vida dela e da família dela nas nossas vidas, na nossa igreja. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que a cada dia, Senhor, o Senhor tem usado a ela nas nossas vidas como mulheres para nos aconselhar, para nos encorajar, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque sabemos que somente pelo Teu amor, pela misericórdia que o Senhor tem das nossas vidas, o Senhor permite, Senhor, termos irmãos tão queridos, tão amados e tão sábios ao nosso lado, Pai. Que o Senhor possa continuar usando a família dela nas nossas vidas e de cada irmão aqui, Senhor. Muito obrigada, que o Senhor possa continuar abençoando, a capacitando, Senhor, na missão que o Senhor deu para ela e na sua família também. Que o Senhor esteja concedendo saúde, mais serviço, Senhor, nos Teus caminhos. Que o Senhor esteja com eles, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando então. Quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe. Que vocês possam estar aqui conosco o mais rápido possível, o mais possível que for. E que nós possamos sair daqui para dar testemunho e aplicar tudo que aprendemos. Temos aprendido bastante, né? Os visitantes, nossos convidados, dentro do presentinho que vocês receberam, tem um Vale Pizza. Então, você tem um brindezinho aí para a gente demonstrar nossa gratidão, porque vocês estão conosco. E vamos estar aqui do lado, aqui, compartilhando, tendo tempo de comunhão. Irmãos, com uma oração silenciosa, nós estamos encerrados. Que Deus abençoe.